Capítulo 199 – O caos da guerra. Todos cobram. Quase ao mesmo tempo, a voz do Leman soou em voz alta. Levin olhou incrédulo para Leman Aves, que de repente caíra do cavalo. A parte de trás de sua cabeça estava completamente arrebentada, revelando uma pasta pegajosa vermelha e branca por dentro. Seu capacete estava quebrado ao lado, desabrochando com um grande buraco no topo, mostrando que não tinha nenhum efeito protetor. Caramba, todo mundo, para mim. Então a voz de Levin também soou. Não, os dois não tinham falado. Levin cobriu a boca, olhando para trás, viu que a milícia não estava esperando. Eles imediatamente engoliram as pílulas e começaram a correr, como uma enxurrada de pessoas vindo em sua direção. É uma bruxa. Ele percebeu que uma bruxa havia imitado sua voz. Não cobra, cesse. Ele gritou o mais alto que pôde. No entanto, dentro da multidão excitada, sua voz não se espalhou muito. As poucas pessoas que ouviram seu grito pararam, mas ainda mais continuaram avançando. Depressa, ataque rápido, tente romper o centro da linha de defesa do inimigo. Todos que chegarem à cidade podem saquear. Não era apenas a voz dele, a de Duan e as vozes dos outros cavaleiros também soaram, um após o outro, como se tudo isso fosse por acordo prévio. Além disso, a voz da bruxa ofuscara todos os outros ruídos, como se estivesse sendo criada diretamente ao lado de seu ouvido. Dentro da milícia, havia também muitas vozes explodindo, como se estivessem alinhadas com seus comandos. A multidão começou a gritar slogans saques. Levin não sabia quem havia começado, mas logo os slogans ecoaram por todas as fileiras. A situação tinha ido completamente além de seu controle. Levin não tentou gritar mais comandos, eles apenas seriam afogados nos rugidos animados da multidão de qualquer maneira. Em vez disso, ele teve que se concentrar totalmente em controlar seu cavalo, a fim de evitar ser arrastado pela poderosa correnteza. E como se tivessem perdido toda a razão, a milícia correu para o centro da estrada. Não, isso não estava certo. Desde o começo, eles já haviam perdido toda a razão, especialmente no caso de outra pessoa os guiando. Depois que eles tomaram as drogas, ficaram totalmente eufóricos e, com o pensamento de matar e saquear, ficaram ainda mais estimulados. No começo, as primeiras pessoas ainda tentaram evitar pisar no Leman caído, mas as pessoas depois não se importaram mais, e diretamente pisaram no cadáver. Levin queria se encontrar com Duan e os outros cavaleiros, apenas para descobrir que eles haviam sido espalhados por todo o lugar pela enxurrada de pessoas. Sob essas circunstâncias convincentes, ele primeiro teria que ir junto com o fluxo de pessoas e, gradualmente, tentar levar seu cavalo para a floresta ao lado. No caso de ele decidir virar o cavalo diretamente, era apenas uma questão de tempo até ele ser derrubado pela força da milícia forçada, e se ele quisesse se levantar de novo, seria quase impossível. De dentro das fileiras, Levin estava procurando por todo o lugar, tentando encontrar a bruxa responsável por causar o caos, querendo cortá-la em 1000 pedaços. Na sua opinião, isso definitivamente tinha que ser feito por uma bruxa. As 1.500 pessoas que tinham comido a pílula estão correndo na direção da linha de defesa do príncipe. Para o príncipe essa onda tem que ser um ataque mortal. Mesmo que o outro lado tenha agora mais armas novas, ainda não será o suficiente para ir contra tantas pessoas ao mesmo tempo. Para esse cara, o resultado disso não será muito melhor. Uma situação em que ambas as partes sofrem uma derrota, é obviamente algo que as bruxas estarão exultantes. Essa também foi a razão pela qual elas se infiltraram em nossas fileiras e causaram tantos problemas, atraindo nosso exército para avançar em sua própria iniciativa. A bruxa que matou o Leman e a bruxa que criou o caos não pode ser a mesma pessoa. Levin deixou seu olhar vagar pelas poucas pessoas que ainda estavam ao seu lado. Elas já estavam na frente e haviam testemunhado a queda de Leman. Além disso, mais tarde eles também o ouviram pedindo uma parada. Mas eles não poderiam ser comparados com o enorme exército de antes. Mesmo se eles se reunissem, eles ainda não poderiam atingir 30 pessoas. Uma das bruxas tem a habilidade de esconder seu corpo e a outra pode manipular sua voz.
Afinal, uma bruxa não pode ter duas habilidades. Vá e encontre a última. Eu quero arrancar sua garganta. Através da janela de tiro, Brian podia ver como o inimigo se aproximava. Dos bunkers no forefront até mesmo o primeiro tiroteio podia ser ouvido. Sua posição defensiva estava no meio do diamante. Por causa disso, ele teve que esperar até que o inimigo passasse as marcas roxas ao lado da estrada. Ter que esperar tanto tempo antes que ele pudesse disparar o deixou muito ansioso. Para fazer outra coisa, ele foi para a janela do outro lado. Lá Brian poderia olhar para a linha de defesa mais para trás. Das posições de artilharia, a fumaça branca subia incessantemente. Com isso, o rugido como um trovão rolou pelo campo de batalha. Eles são mais uma vez os primeiros a se ocupar. Com seus 12 libras, eles podem cobrir quase todo o campo de batalha. Contanto que ele ouvisse cuidadosamente, ele poderia até ouvir os gritos das bombas enquanto voavam pelo ar. Oh meu Deus, eles estão correndo tão rápido. Olhe para aquele sujeito, sua mão foi arrancada por uma casca, mas ele ainda está correndo para frente. O que Sua Alteza disse era verdade, eles ainda podem ser chamados de humanos. Eles são simplesmente o mesmo que bestas demoníacas. Como o primeiro exército já estava informado durante a mobilização pré-batalha, do inimigo ter tomado as pílulas de Berserker da igreja, eles não ficaram com medo quando viram o ataque continuado do inimigo, mesmo sob uma chuva de balas. Espírito, afinal, eles eram o primeiro exército que foi forjado sob as chamas de bestas demoníacas. Capitão, eles estão vindo. Alguém avisou. Ao ouvir a chamada, Brian rapidamente retornou à sua posição, pegou um rifle de revólver ao lado da janela e começou a carregá-lo. Em comparação com as armas antigas, a nova versão de Sua Alteza teve uma melhora simples. Agora, dentro de um fôlego, ele já podia disparar 5 cartuchos de balas, então ele poderia simplesmente jogar o cartucho na direção do recruta atrás dele, fazer as 5 rodadas extras e dispará-las, enquanto o recruta recarregaria seu cartucho anterior. No entanto, durante o treinamento, Sua Alteza enfatizou que somente quando o inimigo tivesse entrado na faixa de 100 a 50 metros, eles poderiam usar esse tipo de tiro. Enquanto para filmagens de longo alcance eles tinham que ter o objetivo de ser o mais preciso possível, porque a fabricação das balas de fuzis de revólver era muito problemática, a quantidade de rodadas de cada um era limitada. Brian acreditava profundamente que as conchas que continham a pólvora, com sua frente esbelta e costas grossas, e sua forma quase sempre semelhante, absolutamente não poderiam ter sido criadas por um ferreiro. Ele sabia que um trabalho tão fino e delicado tinha que vir das mãos de uma bruxa. Normalmente, após o exercício de tiro, eles coletavam todos os cartuchos e os entregavam ao Iron Axé. A prática de tiro foi geralmente seguida com o exercício de recarga, durante o qual eles se sentariam como um grupo no centro do acampamento. Para montar os cartuchos usados em um novo marcador, eles precisavam seguir rígidas diretrizes operacionais. Primeiro, eles tiveram que empurrar o primeiro para o fundo, seguido de encher com pólvora, e finalmente inserir o projétil. Devido aos exercícios, ele estava relutante em consumir sua munição sem cuidado, caso o alvo fosse muito difícil de acertar. No momento em que o inimigo cruzou o marcador de púrpura, Brian respirou fundo e finalmente gritou: "Fogo à vontade!" O soldado que está esperando por este pedido há muito tempo, aponta entusiasticamente para um alvo fácil e começa a puxar o gatilho. De repente, o bunker ficou inundado com o som do tiroteio. O primeiro inimigo a cruzar a linha foi atingido por balas de ambos os lados, o que fez com que o sangue espirrasse de sua cintura. Depois de cambalear 2 passos à frente, ele caiu no chão. Era óbvio que eles poderiam sofrer com mais dor do que as pessoas comuns, mas em face de balas de grosso calibre, isso ainda não importava. Brian notou que várias pessoas haviam pulado no topo dos bunkers da frente, querendo atacar furtivamente os soldados que estavam lá de dentro, mas foram bloqueados por um portão de ferro grosso. Não hesitando, ele puxou o gatilho, matando os loucos que estavam expondo seus corpos a ele um após o outro.
A razão pela qual os bunkers foram arranjados em uma formação de diamante, era para que eles pudessem ajudar defendendo um ao outro. Inimigos que quisessem contornar a primeira linha e atacar por trás seriam mortos a tiros pelos bunkers mais recuados. Tenha cuidado, eles jogaram suas lanças. Gritou alguém de repente. Brion notou como uma sombra densa a partir do centro do exército inimigo. Depois de passar o ápice, eles começaram a cair sobre os bunkers que estavam em ambos os lados da estrada. A esta distância, receio que haja 200 ou 300 metros. Ele subconscientemente abaixou a cabeça no buraco, apenas para ouvir o som de uma série de sons estridentes no topo. Depois que essa onda de ataques chegou ao fim, ele se levantou e descobriu que nenhuma dessas lanças tinha conseguido penetrar no bunker. Olhando para o bunker em frente, ele viu que sua situação era semelhante, apenas algumas lanças tinham sido capazes de se inserir na parede, como algumas penas solitárias. Mesmo que pareça muito assustador, ainda é inútil. Todos começaram a gargalhar. Neste momento, Brian viu um inimigo que desconsiderou todos os perigos, e jogou vários respingos de terra em sua carga para frente em direção ao seu bunker. Então o inimigo se inclinou e lançou sua lança em uma curva plana, e no exato momento em que a lança deixou o seu braço, ele foi atingido por uma intensa chuva de balas. Mesmo antes que seu grito de advertência pudesse deixar inteiramente sua garganta, a lança lançada já passava pela janela de tiro, e perfurava o peito de um atirador. Este soltou um gemido abafado e depois caiu de cara no chão.